Posso? Bom, muito boa tarde. Como era o nosso compromisso, procedemos à avaliação do conjunto das medidas de desconfinamento que temos vindo a adotar e à avaliação das condições de podermos dar os passos que estavam previstos serem dados a partir do próximo dia 1 de junho. Em síntese, gostaria de dizer que a avaliação que fazemos é positiva para a generalidade do país, havendo motivos de preocupação no que diz respeito à evolução na área metropolitana de Lisboa. Comecemos pelo país. Tal como se tem verificado nas vezes anteriores, nós confirmamos que a evolução do crescimento da pandemia está essencialmente estabilizado e significativamente afastado daquilo que eram o risco de crescimento exponencial que se previa no início desta crise. Em segundo lugar, e relativamente à taxa de transmissibilidade, nós verificamos que se verifica essencialmente uma estabilização, tal como era previsível logo no início das primeiras medidas de desconfinamento. Houve um pequeno aumento do risco de transmissão, mas ele tem-se mantido essencialmente estável ao longo deste período, o que significa que, do conjunto das medidas de desconfinamento, não podemos inferir que tenha havido um aumento do risco de transmissibilidade. Isto, aliás, continua a ser confirmado, desde logo, pela evolução do número de casos novos que têm sido notificados, que, variando naturalmente dia para dia, têm mantido uma trajetória piramidal de decréscimo progressivo, não obstante as medidas de desconfinamento. Do mesmo modo, se verificarmos o número de testes realizados versus casos positivos, nós continuamos a ter um número de testes realizados, que é aquela linha azul, muito significativa, mas o número de casos positivos mantém-se essencialmente estável. É aquela linha verde que está em baixo. Ou seja, apesar de estarmos a testar mais, o número de casos positivos detectados não está a aumentar, o que confirma a essência de uma estabilidade da situação da pandemia a nível nacional. Neste sentido, se olharmos para este gráfico que aqui temos, que demonstra a percentagem de casos positivos na totalidade dos testes realizados, nós verificamos que quando tomámos a decisão do primeiro desconfinamento, tínhamos uma taxa de casos positivos sobre testes realizados de 5,6. Há 15 dias atrás tínhamos reduzido para 4,3 e estamos neste momento com uma taxa de 3,3, o que significa que continuamos a diminuir o número de casos positivos por testes realizados. Do mesmo modo, isto tem necessariamente tradução em dois dos critérios fundamentais que adotamos para a nossa avaliação. Primeiro, o número de casos que exigem internamento hospitalar tem vindo progressivamente a diminuir. Há um mês atrás estávamos em 968 pessoas internadas com Covid-19, há 15 dias estávamos com 673, estamos agora nos 529. Da mesma forma, e mais importante ainda, o número de pessoas internadas em cuidados intensivos tem vindo progressivamente sempre a diminuir e dos 172 iniciais estamos neste momento com 66 pessoas internadas nos cuidados intensivos. Por fim, relativamente ao número de óbitos alimentar, a linha tem-se mantido essencialmente estável ao longo deste período, não tem sido afetado pelas sucessivas medidas de desconfinamento e, do lado oposto, o número de pessoas recuperadas tem vindo a continuar a crescer significativamente
ao longo deste período, o que faz com que o número de casos ativos que existem na sociedade portuguesa tem vindo a diminuir muito significativamente. Esta é, por isso, a evolução geral no país, que demonstra, em primeiro lugar, que continuamos a ter uma evolução positiva e que as medidas de desconfinamento não têm tido um impacto negativo nesta evolução. Relativamente aos critérios que nós fomos definindo para saber se podemos dar os novos passos que tínhamos previsto, o primeiro desses critérios era a capacidade do Serviço Nacional de Saúde ter a sua capacidade de testagem. Desde o princípio sabemos que é necessário ter uma capacidade robusta de realização de testes. Ora, aquilo que verificamos é que, neste momento, somos o quarto país da Europa em número de testes realizados por milhão de habitantes. Só à nossa frente estão dois países com uma população francamente menor que a nossa, é o caso da Lituânia ou de Chipre, e ainda a Dinamarca. E, portanto, a capacidade de testagem do Serviço Nacional de Saúde é robusta e o número de testes realizados tem vindo a continuar a aumentar progressivamente, como se vê no gráfico seguinte. E, portanto, temos continuado a aumentar. O outro critério fundamental, que tem a ver com o impacto desta pandemia, do número de pessoas doentes, na pressão que constituem sobre o Serviço Nacional de Saúde, nós temos aquelas três cores, cá em baixo, a vermelho, cada vez mais fininho, o número de doentes que estão internados nos cuidados intensivos, a amarelo, o número de doentes que estão internados no hospital, e aquela grande mancha azul representa o número de doentes que, face à gravidade da sua situação, lhes permite tratarem-se na sua própria casa. E, como se vê, 95,5% das pessoas doentes conseguem tratar-se em casa, só 3,9% carecem de tratamento hospitalar e só 0,6% carecem de cuidados intensivos. Significa isto que, na avaliação do Governo, estão a nível nacional reunidas as condições para podermos avançar na concretização das medidas de desconfinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípios de junho. Desde logo, este fim de semana, poder-se-ão realizar já as cerimónias religiosas comunitárias, de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, com cada uma das confissões religiosas. Permitam-me que expresse aqui uma palavra muito especial de reconhecimento a todas as confissões religiosas, a todos os crentes, qualquer que seja a sua confissão, pela forma como compreenderam e acataram o esforço muito significativo que fizeram para limitar a liberdade da sua expressão religiosa de forma a salvaguardar as necessidades de saúde pública. Isto aconteceu com as diversas confissões religiosas, mas não podia deixar de registar, por um lado, o empenho da Igreja Católica na limitação das celebrações do 13 de maio e, relativamente à comunidade islâmica, na forma como foi celebrado este ano o Ramadão. Por outro lado, tal como tínhamos previsto, a partir da próxima segunda-feira, alteram-se as regras relativas ao teletrabalho. Deixa de ser obrigatório o teletrabalho sempre que ele é possível e volta a vigorar a regra geral que consta do Código de Trabalho, que a prática do teletrabalho depende de acordo entre a entidade patronal e o trabalhador. Contudo, mantêm-se aqui três exceções. Em primeiro lugar, o trabalhador tem
direito a manter-se em teletrabalho, independentemente do acordo da entidade patronal, se é um trabalhador que se encontra em grupo de imunodeprimido ou de doentes crónicos identificados no âmbito do Covid-19 e que tem direito a exigir permanecer em teletrabalho. Segundo lugar, pessoas que sejam portadores de deficiência superior a 60%, ou pais que estejam a acompanhar filhos em casa, ou filhos menores de 12 anos em casa, ou, independentemente da idade, que tenham um grau de deficiência relevante. Por outro lado, abrirão também, na generalidade do país, as lojas do cidadão, por marcação prévia para o atendimento e com uso obrigatório da máscara. Abrirão também, na generalidade do país, as lojas com área superior a 400 metros quadrados, independentemente das decisões dos Presidentes de Câmara, as lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais e desaparece a regra da lotação máxima de 50% na lotação dos restaurantes, mantendo-se a necessidade de distanciamento de 1,5 metro, desde que entre os clientes seja colocada uma barreira física impermeável. Ou seja, os restaurantes poderão optar ou por manterem as normas da redução da lotação e do distanciamento de 2 metros que está em vigor, ou poderem evoluir para utilizarem a sua lotação a 100%, com a necessidade de 1,5 metro de afastamento entre mesas, desde que existam barreiras físicas impermeáveis a separar os comensais numa mesma mesa. É o exemplo que já tinha dado há cerca de 15 dias, de alguns refeitórios onde as mesas têm sido divididas com acrílicos que permitem uma maior proximidade em segurança, impedindo, porque são impermeáveis, a transmissão de gotículas e o risco de transmissão das doenças. É uma opção que ficará a cargo, nacionalmente, de cada estabelecimento de restauração. Outro passo muito importante, que será dado na segunda-feira, tem a ver com a reabertura dos estabelecimentos pré-escolares para além da generalização da abertura das creches. Estão neste momento reunidas todas as condições para que o ensino pré-escolar possa retomar a sua atividade em condições de segurança e, tal como aconteceu já com o 11º e com o 12º ano, com este período de adaptação das creches, estamos convictos que estão reunidas as condições para que o pré-escolar possa retomar o seu funcionamento em condições de normalidade. É dado um outro passo muito importante para um dos setores mais atingidos por esta crise, que é o setor da cultura. A partir de segunda-feira, quer cinemas, quer teatros, quer salas de espetáculos, quer auditórios, seja em espaços cobertos, sejam ao ar livre, poderão retomar a sua atividade desde que sejam cumpridas as normas definidas pela Direção-Geral de Saúde. Ou seja, tem que ter lugares marcados, entre cada grupo, cada família, tem de haver pelo menos uma cadeira de separação e entre a fila da frente, entre a própria fila e a fila da frente e a fila atrás, os lugares têm que ser vendidos de forma desencontrada, de forma a diminuir os riscos de contaminação entre os diferentes espectadores. Há ainda um passo que não tinha sido fixado em nenhum calendário, mas sobre o qual foi possível, entretanto, à Direção-Geral de Saúde definir normas de funcionamento em segurança, tem a ver com a atividade de ginásios, para os quais foram fixadas regras específicas de interdição do uso de balneários, mas, simultaneamente, o poder haver uma distância de segurança entre cada um dos praticantes, normas de desinfecção,
normas de proteção individual para os funcionários do ginásio e também para os seus frequentadores nas entradas e nas saídas, embora não durante a prática da atividade desportiva. Por fim, relativamente, ainda não é por fim, mas quase por fim, relativamente às praias, confirmou-se a data de 6 de junho como data de reabertura da época balnear, de acordo com as regras, por um lado, que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde, em termos de afastamento, etiqueta respiratória e de acessos, e, por outro lado, também no respeito pela capacidade que foi identificada pela Agência Portuguesa do Ambiente para cada uma das praias, tendo em conta a sua área no período de maré alta e também as limitações das áreas de utilização, designadamente as praias com ribas, pelos riscos de desabamento que são necessários prevenir. Por fim, agora sim, foi adiado por 15 dias para dia 15 de junho a reabertura das atividades de tempos livres não integrados em estabelecimentos escolares e para o final do ano letivo, em 26 de junho, as atividades de apoio à família e de ocupação dos tempos livres. Este adiamento deveu-se essencialmente à necessidade de dar tempo para a devida organização das áreas onde se desenvolvem estas atividades. Estas, por isso, são as regras que valerão para o conjunto do país, tendo em conta a evolução que se verificou no conjunto do país relativamente a esta pandemia. Contudo, e infelizmente, a evolução na área metropolitana de Lisboa distingue-se significativamente das restantes regiões do país e as diversas regiões do continente. Como se pode verificar por este gráfico, quer a região do Alentejo, quer a região do Algarve, quer a região Norte, quer a região Centro, têm tido um nível de evolução essencialmente estável, com um forte decréscimo, aliás, da incidência da pandemia no que diz respeito à região Norte. Em claro contraste com o que acontece nas outras regiões, a região de Lisboa e Val do Tejo tem tido um aumento muito significativo do número de casos. Esta situação não revela, de forma alguma, qualquer situação de descontrole no conjunto da região de Lisboa e Val do Tejo. Em segundo lugar, revela que incide em focos, pelo contrário, em focos bastante precisos que têm existido no conjunto da região e, mais precisamente, numa parte da região que é a área metropolitana de Lisboa. Entendemos, por isso, e tal como sempre dissemos, que a evolução das medidas de desconfinamento tinha que ir sendo acompanhada de uma monitorização da evolução da pandemia. Como disse logo na primeira conferência de imprensa que aqui anunciei, não teria qualquer vergonha de ter de adiar ou dar um passo atrás, se e quando isso fosse necessário e na medida do estritamente necessário. Perante esta evolução na área metropolitana de Lisboa, o Governo entendeu adotar as seguintes medidas. Bom, em primeiro lugar, um forte reforço das medidas de vigilância epidemiológica, em particular em dois tipos de atividade onde se puderam caracterizar como concentrando um número elevado de focos de infecção. Por um lado, nos trabalhos de construção civil e, por outro lado, num conjunto de atividades que são exercidas por trabalhadores através de empresas de trabalho temporário.
É designadamente o caso do foco identificado mais recentemente no Conselho da Azambuja, que não tem a ver com residentes na Azambuja e que tem, sobretudo, a ver com um conjunto de trabalhadores que trabalham naquela plataforma logística através de empresas de trabalho temporário. Por isso, foi decidido realizar um esforço muito significativo de testagem, quer de trabalhadores de empresas de trabalho temporário, quer nas áreas de construção civil onde se verifique qualquer foco, de forma a poder controlar estes focos. Vamos fazer agora aqui o que já em meses anteriores tivemos que fazer nos lares, com sucesso, e que estamos convencidos que, realizando com maior intensidade este trabalho, poderemos também dominar aquilo que tem vindo a ser este crescimento e a essência destes focos. Por outro lado, temos consciência que este esforço de vigilância epidemiológica tem que incidir não só nos lugares de trabalho, não só nas empresas de trabalho temporário, mas fazer também a análise retrospectiva relativamente aos locais de alojamento destes trabalhadores e das suas condições de alojamento. E por isso trabalharemos também, em simultâneo, para desenvolver um plano de realojamento de emergência para permitir separação de pessoas que estejam infectadas de pessoas que não estejam infectadas, tal como tivemos de fazer, como se recordam, relativamente a alguns lares, de forma a poder controlar a disseminação da pandemia e evitar maiores riscos de saúde pública. Estas medidas exigirão, na área metropolitana de Lisboa, o adiamento da passagem a esta fase 3 de um conjunto de restrições, e sobretudo, adiar o levantamento de restrições que envolvem grandes aglomerações de pessoas. Por isso, a primeira restrição que é adiada é que se vai manter, na área metropolitana de Lisboa, a regra da interdição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas, enquanto no resto do país evoluiremos já para as 20 pessoas. Em segundo lugar, é restringida a 2/3 a lotação máxima dos veículos privados de transporte de passageiros, sendo também obrigatória a utilização de máscaras. Referimos designadamente às carrinhas de transporte de pessoal da construção civil, que terão que ver a capacidade a sua lotação limitada e ter obrigatório o uso de máscara durante os períodos de transporte, de forma a evitar risco de contaminação nesta fase de transporte. Podemos, aliás, verificar que o risco de contaminação nos transportes públicos está absolutamente controlado, porque verificadas as taxas de lotação, quer os transportes urbanos da cidade de Lisboa, quer dos suburbanos, designadamente os suburbanos da CP, verificamos que as taxas de lotação têm sido genericamente cumpridos, com a exceção de um comboio das 6h36 da manhã da linha de Sintra, que atinge habitualmente os limiares da lotação e só muito esporadicamente os tem ultrapassado. Portanto, as regras de lotação dos transportes públicos têm sido respeitadas, mas nestes transportes particulares de várias pessoas é necessário limitar a sua lotação, é necessário impor a obrigatoriedade do uso de máscara para conter esse risco de contaminação. Por fim, para evitar precisamente a aglomeração de pessoas, são adiados, para já, a reabertura na área metropolitana de Lisboa, os centros comerciais e as lojas de cidadão, e também vamos fazer com os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa uma reavaliação sobre a possibilidade de manutenção das lojas com mais de 400 metros quadrados ou das feiras que, entretanto, foram abertas. Temos em conta duas coisas. Em primeiro lugar, que, obviamente, muitas destas atividades, igualmente feiras, estão marcadas para amanhã e para depois da manhã, e que não é razoável
impor com menos de 24 horas qualquer restrição à sua realização. Que estas normas são normas que entram em vigor na segunda-feira, ou seja, no próximo dia 1. E, portanto, neste fim de semana, nenhuma destas feiras está afetada. Pedimos a todos que se desloquem às feiras e aos feirantes particulares cautelas nos afastamentos e nas normas de proteção individual para evitar que o ajuntamento de pessoas nas feiras seja um fator de disseminação da pandemia e, ao longo da semana, trabalharemos com os senhores Presidentes de Câmara para fazer a reavaliação de se sim ou não se deve manter se devemos recuar relativamente à decisão que foi tomada há 15 dias de permitir a reabertura das feiras. Por outro lado, temos também consciência que muitos lojistas ou profissionais da restauração tinham tudo preparado para reabrir a sua atividade dentro dos centros comerciais na próxima segunda-feira. E por isso não queremos manter por um período de incerteza excessivo aquilo que é uma frustração seguramente para todos que pensavam abrir segunda-feira e que não vão abrir. Por isso não tomamos a decisão de adiar por 15 dias. A decisão que tomamos foi de reavaliar na próxima quinta-feira, dia 4, no próximo Conselho de Ministros, se temos ou não temos condições para permitir a reabertura. Porquê é que fixamos este período de uma semana? Porque vamos fazer um esforço muito grande para que todo o esforço de testagem e despistagem dos focos que temos vindo a verificar, associados à construção civil e associados ao trabalho temporário, possam ter resultados, ou podemos ter resultados até à próxima quinta-feira e aí podermos conseguir identificar melhor as cadeias de transmissão, proceder ao isolamento dos casos de pessoas infectadas que têm que ser isoladas, do isolamento das pessoas que com eles estão em contacto regular e que devem também ser sujeitos a confinamento obrigatório e, portanto, contendo na fonte o risco de pandemia, podemos então, na quinta-feira, autorizar aquilo que agora adiamos que não se possa concretizar já nesta segunda-feira. Em suma, para o conjunto do país, para a região norte, para a região centro, para o Alentejo, para o Algarve, tudo vai acontecer como se tinha previsto e até os ginásios que não se tinham previsto podem abrir. Relativamente à área metropolitana de Lisboa, temos que adiar, pelo menos durante a próximos, entre segunda e quinta-feira, a reabertura dos centros comerciais e das lojas de cidadão, até termos uma avaliação do esforço de testagem muito grande que vai ser feito nos próximos dias, destes 2 focos que se têm vindo a manifestar ativos na área metropolitana de Lisboa, associados ao trabalho temporário e também à construção civil. Queria, por isso, manifestar a todos uma palavra de confiança de que, controlando atempadamente aquilo que está, neste momento, a evoluir de uma forma diferenciada relativamente ao conjunto do país, a partir da próxima semana, podemos reconduzir também a área metropolitana de Lisboa àquilo que é o padrão nacional e permitir, embora com alguns dias de atraso, que estas atividades que estavam agora para entrar em atividade possam entrar em atividade. Quanto ao mais, todas as outras atividades, com exceção dos centros comerciais e das lojas de cidadão, poderão manter a sua atividade ou retomar a atividade no calendário previsto e iremos avaliar estas 2 situações que têm a ver com feiras e têm a ver com as lojas de área superior a 400 metros quadrados. Boa tarde, Jornal de Notícias. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que aconteceu na região de Lisboa na primeira e segunda semana de desconfinamento que não aconteceu no resto do país? Quais foram os comportamentos que foram adotados na região para termos estes números que agora são conhecidos? Em relação ainda às reaberturas,
Os funcionários públicos das lojas do Cidadão e também os funcionários dos jardins de infância vão ser testados. Hoje a Sra. Diretora-Geral de Saúde disse que não estavam a ser testados os profissionais dos jardins de infância, vão ser testados e também os funcionários públicos das lojas do Cidadão. Na segunda fase do desconfinamento, no plano de desconfinamento da segunda fase, referiu que em junho poderia haver um aligeirar da lotação máxima dos restaurantes. Isso vai acontecer, afinal pode cair para mais tarde o alargamento dos 50% e poder haver um aumento dessa lotação. E já agora também, se os ATLs e também o apoio às famílias, neste caso às crianças dos ATLs, se só reabrem mais tarde, o apoio também dado aos pais e às famílias pode-se estender até essa altura, os apoios sociais? Obrigado. Bom, primeiro, quanto à restauração, como eu tive aqui a oportunidade... Posso responder? Obrigado. Como eu tive a oportunidade de dizer, quanto aos restaurantes, o que aprovamos é que os proprietários dos restaurantes podem optar por um de dois caminhos. Ou manter as regras atualmente em vigor, com redução da lotação e afastamento de 2 metros entre cada cliente, ou podem evoluir para a utilização plena da sua lotação legal, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas, obviamente mesas de diferentes grupos, desde que coloquem barreiras impermeáveis entre os diferentes comensais. Eu tenho dado o exemplo, mas enfim, deve haver seguramente outras soluções da existência de barreiras em acrílico que evitem a transmissão de gotículas entre as diferentes pessoas. É uma opção que deixamos naturalmente a cada um dos estabelecimentos de restauração. Relativamente aos ATLs, os apoios estão indexados ao funcionamento ou não funcionamento das creches e dos estabelecimentos escolares. Portanto, quanto às creches, como tínhamos anunciado, reabrindo em pleno depois destas 2 semanas de transição, a partir da próxima segunda-feira, cessam os apoios. Relativamente aos pais com crianças com menos de 12 anos e que estejam no ensino básico, esses manterão o apoio até dia 26 de junho, quando encerra o ano letivo e quando precisamente se iniciam os ATLs em estabelecimentos. Quanto ao programa de testes, não está previsto que os testes se realizem de uma forma generalizada, nem a quem trabalha nos jardins infantis, nem relativamente aos profissionais das lojas do Cidadão. Boa tarde, Sérgio Vicente, RTP. Tinha uma questão concreta em relação a este plano de desconfinamento, que fiquei na dúvida. Apresentou um plano para a região, para a área metropolitana de Lisboa. Se nesta área metropolitana de Lisboa a fase de desconfinamento que está prevista para o resto do país se mantém, ou seja, se cinemas, salas de espetáculo, por exemplo, se vão poder abrir mediante as regras da Direção-Geral da Saúde e, no seu entender, se faz algum sentido este desconfinamento nacional a ser alargado também, ou a ser considerado também para Lisboa, quando existem estas restrições até dia 4 de junho. A outra questão prende-se com o futebol, começa na próxima semana. Sem público, é natural que haja mais gente a procurar estabelecimentos comerciais onde tenham televisões para ver os jogos de futebol, já que aquilo que está em cima da mesa é os jogos serem transmitidos em sinal fechado. Considera o Governo que esta intenção dos jogos serem transmitidos em sinal fechado são um problema também de saúde pública? Bom, não. Esse é um problema puramente comercial de quem é titular dos direitos e que os negocia livremente. Quanto à área metropolitana de Lisboa, tudo o que é válido para o país é válido para a área metropolitana de Lisboa, com 3 exceções. E são 3 exceções que se prendem com o mesmo racional: evitar fatores acrescidos de grande aglomeração.
Por isso é que mantemos a regra dos ajuntamentos de 10 pessoas e não das 20, que é que se passa no resto do país. Manteremos ainda cerrados os centros comerciais e iremos reavaliar a situação das feiras e das lojas com mais de 400 metros quadrados, em diálogo com as câmaras. E também as lojas de cidadão, que também não abrirão na área metropolitana de Lisboa, portanto também locais de grande aglomeração, mesmo com as regras que estão impostas para o conjunto do país. Boa tarde. Queria perguntar se o Governo decidiu ou não prolongar a situação de calamidade e se o fez, se é a nível nacional ou apenas para a área de Lisboa. Queria também saber um setor de que não falou, os bares e as discotecas, já está decidido que não vão reabrir tão cedo. E, finalmente, como é que tem visto as críticas do setor da cultura, de que as regras que foram determinadas são bastante restritas, comparativamente com outras, como, por exemplo, a aviação, onde os aviões viajarão a partir de segunda-feira com lotação completa. Obrigada. Bom, relativamente sim, o estado de calamidade foi prolongado para o conjunto do território nacional. Segundo lugar, relativamente aos bares e discotecas, mantêm-se as regras que estavam, as regras anteriores e, portanto, não serão revistas nos próximos 15 dias. Relativamente ao setor da cultura, nós damos um passo muito importante, permitindo a reabertura do seu funcionamento com regras de segurança. As regras de segurança da aviação civil foram definidas a nível europeu e alinhámos as nossas próprias regras em função das regras que foram definidas pela União Europeia, tendo em conta que é um setor que está em regime de concorrência internacional e, portanto, não poderíamos, obviamente, prejudicar nem o destino Portugal, nem a Companhia Aérea Nacional relativamente às demais companhias. As razões pelas quais a União Europeia entendeu que as regras da aviação aplicáveis à aeronáutica não eram as mesmas que vão ser aplicadas a outros transportes públicos, foram explicadas tecnicamente e basicamente têm a ver, simplificando, quanto à qualidade do ar e aos sistemas de depuração existentes nas cabines dos aviões e também ao facto de haver uma imposição da obrigatoriedade da utilização das máscaras. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Filipe Santa Bárbara, para a TSF. Queria-lhe perguntar se, com o tempo que está de calor e com a questão mais problemática aqui na área metropolitana de Lisboa, se durante o fim de semana e mesmo durante a próxima semana vai ser reforçada a fiscalização, não só automóvel no caminho pelas praias, por exemplo, mas também a fiscalização nos restaurantes, planadas, etc. E também com a questão da economia a abrir-se cada vez mais, e como é um tema que está na ordem do dia, perguntar-lhe se quer aliviar a ansiedade de empresas, famílias e partidos políticos e levantar o véu sobre a evolução do modelo de layoff. Obrigado. Bom, relativamente... são várias questões que colocou. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que, pela detecção dos focos que temos tido na área metropolitana de Lisboa, não há uma correlação com as regras de desconfinamento. Estes focos têm-se, aliás, manifestado em atividades que nunca estiveram encerradas. Como sabem, os hipermercados e os supermercados estiveram sempre em funcionar e por trás deles estiveram sempre as plataformas logísticas que os permitiram abastecer. Portanto, não foram atividades novas que foram reabertas neste período de desconfinamento, foram atividades que nunca tinham encerrado e os focos tiveram origem agora. Se tiveram origem por razões ocorridas no local de trabalho, no percurso para o trabalho ou na origem, é algo que só a saúde pública pode esclarecer e até agora o que têm dito é que não tem a ver com problemas no local de trabalho, mas fora do local de trabalho. E é por isso, porque como verificamos que, creio que posso dizer todos, estavam ao serviço de empresas de trabalho temporário, vamos fazer esse trabalho com todos aqueles que são contratados via empresas de trabalho temporário ao longo dos próximos dias para haver um teste intensivo, tanto mais que são pessoas que depois rodam muitas vezes entre diferentes empresas e, portanto, estão mais sujeitos ao risco de contaminação e também eles próprios se constituem um maior risco de contaminação de terceiros. E é por isso que há esse esforço
que haverá esse esforço específico. Relativamente às regras de vigilância, elas vão se manter. Aquilo que nós pudemos constatar no fim de semana passado é que houve um respeito generalizado pelas regras de afastamento que vigoram nas praias e, portanto, as pessoas têm procurado, aliás, para a sua própria proteção também, ter um comportamento civicamente adequado nas praias. Se me pergunta se foi a 100%, seguramente não foi a 100%, mas dir-lhe-ei que a larguíssima regra foi o cumprimento e a pequeníssima exceção foi o incumprimento. Por fim, nós na próxima quinta-feira, para além de fazermos a avaliação da situação na área metropolitana de Lisboa, iremos também aprovar o Programa de Estabilização Económico e Social. Não lhe vou estar, não é uma questão de antecipar, estar aqui a fazer um segredo, estamos a trabalhar, ouvimos as diferentes preocupações dos diferentes partidos políticos, dos diferentes parceiros sociais. Creio que é claro para todos que é necessário manter medidas de proteção ao emprego. Há uma grande preocupação em que isso não implique uma descapitalização da segurança social, cujo esforço de capitalização e de sustentabilidade foi muito reforçada nos últimos 5 anos e que não podemos fragilizar. Uma preocupação também importante, que eu posso dizer partilhada por todos, de que essa medida de proteção ao emprego não tenha um peso tão pesado na perda de rendimentos por parte dos trabalhadores e que, idealmente, possa não ter mesmo um peso, idealmente não implique uma perda de rendimento por parte dos trabalhadores. E, finalmente, uma última preocupação, também senti partilhado de uma forma genérica, que esta medida não constitua um incentivo perverso à inatividade por parte das empresas, mas que tenha o incentivo necessário para que as empresas abram portas e façam o esforço que todas as outras estão a fazer para relançar a sua atividade no contexto que todos nós sabemos muito difícil, que é procurar trabalhar num contexto de uma economia que paralisou à escala global. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Castro Moura, para a CMTV, SIC e TVI. Bom, isso aqui é uma acumulação de falou há pouco postos de trabalho. Aqui na região de Lisboa e Val do Tejo têm sido, de facto, identificados focos de contaminação em bairros degradados da periferia de Lisboa. Falou num plano de realojamento de emergência. Esse plano, como é que vai ser e se vai incluir esses bairros até agora identificados com problemas de contaminação? Outra questão que eu gostava de colocar é sobre essa vigilância e essa testagem, digamos, desses pessoas, trabalhadores da construção civil e outros setores. Se acha que vai ser este período de tempo até dia 4, será suficiente para fazer essa testagem de modo a que possa decidir se há levantamento ou não de restrições na região de Lisboa e Val do Tejo? Sim, bom, vou começar pela resposta mais simples. Sim, vai ser um esforço muito grande. Na região, só na região, a capacidade que já verificámos de testagem é de 7.000 testes por dia. Temos a possibilidade, obviamente, de recorrer também à capacidade de testagem disponível em outras regiões do país e, portanto, vamos mobilizar os recursos necessários para fazer um grande foco de testagem. Eu creio que não devemos situar o problema neste ou naquele bairro, neste ou naquele concelho, nesta ou naquela zona, porque não é essa a natureza do problema. A natureza do problema, que está muito bem identificada, tem a ver com o tipo de relação laboral e, por isso, a preocupação que temos com as empresas de trabalho temporário. O trabalho na construção civil, que tem características muito semelhantes, ou ele próprio, também resulta de subempreendedores ou de empresas de trabalho temporário, aí é uma caracterização muito clara e muito evidente, e que é agravado por condições de habitabilidade onde um elevado número de pessoas partilha a mesma residência. Se eu estiver contaminado e só partilhar a casa com a minha mulher, é só a minha mulher que tem risco.
Se eu partilhar a minha casa com a minha mulher e com os meus com 3 filhos, para além da minha mulher, então também deixam de ser uma pessoa e são 4 pessoas que estão em risco de ser contaminadas. Obviamente, se eu partilhar uma casa com 7 ou com 8 pessoas, o risco de contaminação acresce. E também o risco de ser contaminado também cresce, porque cada uma das outras pessoas é ele também próprio, ainda que inconscientemente, um risco de me contaminar. E, portanto, isto tem pouco a ver com os locais de origem, mas com as condições de habitabilidade. Eu tenho visto nos últimos dias muitas referências ao bairro da Jamaica, no concelho de Seixal, que é onde, como sabe, onde está a decorrer um programa de realojamento, onde cerca de 60 famílias já foram realojadas há cerca de 2 anos, onde está em curso um programa de realojamento que tem tido maiores dificuldades de concretização devido a um período que, enfim, que creio que está interrompido de crescimento muito significativo do preço da habitação, que tem dificultado a aquisição das habitações por parte do município para proceder ao realojamento, mas de toda a informação recolhida, o foco de contaminação não teve a ver com as condições de habitabilidade naquele bairro e, portanto, não devemos ter essa lógica de abordagem do problema. Há muitas situações, olha, aqui na cidade de Lisboa, de sobrelotação de alojamentos, que são também críticos e, portanto, independentemente do local de habitação e das condições de habitação, vamos ter um enfoque muito grande nestes 2 setores, trabalho temporário, construção civil, porque há um padrão muito evidente neste crescimento destes focos. Rita Tavares, do Observador. Eu queria começar por pedir-lhe um esclarecimento sobre uma medida que anunciou que tem a ver com o transporte de passageiros. Não percebi se isso é só para o exemplo específico que deu do transporte de passageiros de trabalhadores da construção civil ou se vai ser feito consoante o número de passageiros, a capacidade de passageiros num veículo, se estende, por exemplo, a transporte de crianças, sendo que vai começar também, vão reabrir as creches no dia 1 de junho. Outra coisa que queria saber é se Portugal está a negociar algum acordo para que os turistas, com algum país, para que os turistas possam entrar sem quarentena. A Espanha, por exemplo, já anunciou também que vai manter o controlo das fronteiras terrestres com Portugal até 15 de julho. O governo português tem conhecimento dessa intenção do governo, dessa medida, aliás, do governo espanhol. E só para terminar, uma medida lateral que tem a ver com uma coisa que estava no orçamento, que é o IVA da energia. O Governo pode avançar sem a Comissão do IVA emitir o seu parecer e reduzir os preços, reduzir o IVA da energia em Portugal. Obrigada. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, relativamente às regras de transporte público, às outras regras de transporte, essas já estavam definidas. Esta norma que agora introduzimos aplica-se especificamente ao transporte privado de passageiros. E muito em particular, mas a realidade que todos nós conhecemos, que são carrinhas, caminhonetas de transporte, em especial, muitas vezes, de trabalhadores para a construção civil. E aí é que são impostas estas redução das lotações para 2/3 e obrigatoriedade do uso da máscara, visto que há um risco importante de contaminação nesse caso. Relativamente às questões das fronteiras, em primeiro lugar gostaria de dizer que em Portugal continental não vigorou, não vigora e não tencionamos que vigore e não pretendemos que venha alguma vez a vigorar normas de quarentena. Como sabe, em Portugal essas normas têm sido única e exclusivamente adotadas pelas regiões autónomas, nunca o Governo da República as adotou, nem nunca as irá adotar. Relativamente à Espanha, nós temos acordado bilateralmente sempre com a Espanha a gestão da nossa fronteira, terrestre e estamos totalmente tranquilos e sem pressas na reabertura dessa fronteira. Nós temos uma excelente relação de amizade, de vizinhança, de convívio com os nossos vizinhos, mas respeitamos integralmente a sua vontade
não proceder à abertura antecipada das fronteiras, e também achamos que, quando essa abertura se fizer, deve ser feita com total condições de segurança para os portugueses, e por isso, no momento próprio, Portugal e Espanha acertarão o momento de abertura dessa fronteira. A fronteira, como sabe, mantém-se aberta, em primeiro lugar, para tudo o que é transporte de mercadorias, segundo lugar, para os trabalhadores transfronteiriços, e, em terceiro lugar, para todos aqueles que, provenientes da União Europeia, designadamente de França, precisam de atravessar a Espanha para se poderem dirigir por via terrestre para Portugal. Isto é muito importante, designadamente para os nossos compatriotas imigrantes, muitos deles em França, no Luxemburgo, na Alemanha, na Suíça, noutros países, que no seu período de férias têm por hábito, e um bom hábito, de virem passar as férias à sua terra, e que cá os queremos acolher de braços abertos. Como é sabido, a França decretou uma quarentena para todos aqueles que provenham de Espanha, mas o Presidente Macron já teve a oportunidade de me assegurar pessoalmente que não será adotada qualquer medida de quarentena a qualquer português que entre em França por via terrestre, tendo necessariamente que atravessar para a Espanha para chegar à fronteira com a França. E viu o IVA da energia, é melhor responder, porque senão depois diz que é para não dizer que fugi ou evitei a pergunta. Como é sabido, no Orçamento de Estado para 2020 foi concedida uma autorização ao Governo, nos termos em que o Governo tinha solicitado, para podermos reduzir o IVA da energia de uma forma que seja financeiramente sustentável, que seja socialmente justa e ambientalmente responsável, e que isso implicaria designadamente uma forma inovadora de podermos graduar a taxa do IVA da eletricidade em função dos escalões de consumo. É a forma mais justa, é a forma ambientalmente mais responsável de o fazer, para não incentivar o sobreconsumo, mas, pelo contrário, a eficiência no consumo de energia. Em segundo lugar, é socialmente mais justa, porque é sabido que há uma correlação entre os rendimentos e o consumo de energia e, portanto, gostaríamos de beneficiar mais quem tem menor capacidade. Estas alterações e estas regras específicas do IVA só podem ser adotadas por Portugal mediante parecer favorável do Comitê do IVA da União Europeia. As restrições à circulação decorrentes do Covid introduziram sucessivos adiamentos nas reuniões do Comitê de IVA e, por isso, neste momento está previsto, creio que para o próximo dia 12 de junho, a realização da reunião do Comitê de IVA, que se vai pronunciar sobre o pedido de Portugal, e espero que a resposta seja favorável para que o Governo possa exercer a autorização legislativa que lhe foi concedida pela Assembleia da República. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Daqui Flávio Nunes do ECO. Não sei se me consegue ouvir. Sim, com ECO e tudo. Eu começo por lhe perguntar uma questão relativamente a números. No que toca ao teletrabalho obrigatório, o Governo consegue nos dar uma estimativa sobre quantas pessoas fazem parte do regime do grupo de exceção e que ficam, portanto, continuam obrigadas a trabalhar a partir de casa. Queria lhe perguntar também se já há uma decisão do Governo quanto aos moldes do prolongamento do regime simplificado de layoff, nomeadamente se tencionam, por exemplo, prolongar até setembro ou até dezembro. E uma última questão, da qual tenho muita curiosidade em saber, alguns países, nomeadamente aqui na União Europeia, já começaram a adotar soluções de contact tracing. Eu queria lhe perguntar se Portugal também está a olhar para este tipo de soluções, tendo em conta que algumas instituições já estão aqui em Portugal a trabalhar em aplicações de contact tracing, mas todas elas passam a bola ao Governo e remetem a decisão final sempre para as autoridades de saúde e para o próprio Governo. Obrigado. Bom, relativamente à primeira questão, nós não temos quantificado, mas não dizemos que as pessoas estão obrigadas a ficar em teletrabalho. O que dizemos é que, até agora, havia a obrigatoriedade do recurso ao teletrabalho sempre que fosse possível. Agora, volta a vigorar a regra que consta do Código de Trabalho, quer dizer, o teletrabalho só pode existir por acordo entre as partes, ou seja, entre o trabalhador e a entidade patronal. Contudo,
introduzimos exceções, que há 3 circunstâncias que dão direito ao trabalhador de, independentemente da vontade da entidade patronal, poder decidir manter-se em teletrabalho. Se estiver imunodeprimido ou portador de alguma doença crónica, se tiver crianças menores de 12 anos que tenha de manter o acompanhamento, são situações... Desculpe? Ou seja, tenha uma deficiência superior a 60%, ou tenha uma criança maior de 12 anos, mas que seja portador de criança ou não criança, que seja portador de uma deficiência também superior a 60%. Portanto, nesses casos, é um direito do trabalhador, mas não é uma obrigação do trabalhador. O trabalhador não está obrigado a permanecer em teletrabalho. E há ainda bem que me diz, que há pouco não referi, há ainda uma 4ª situação, que é a Direção-Geral de Saúde impor a existência de teletrabalho sempre que na empresa não se verifiquem as condições de higiene e saúde no trabalho que permitam a realização do trabalho presencial em condições de segurança. Relativamente às aplicações de tracing, há uma coisa que gostaria de dizer, que é o seguinte: primeiro, o Governo não irá adotar um mecanismo de tracing, nem impor a obrigatoriedade de haver qualquer mecanismo de tracing. Essas aplicações devem ser de uso voluntário, não devem permitir a georreferenciação das pessoas, devem respeitar o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e sabemos que hoje já há tecnologia que o permite, que cada um possa descarregar livremente, que possa o fazer no total respeito e ser utilizado no total respeito pelas normas de proteção de dados, e temos acompanhado os trabalhos que têm vindo a ser liderados pelo INESC-TEC no desenvolvimento de uma aplicação. A única questão que temos para ponderar da parte do Governo e que temos colocado ao INESC-TEC é o aviso que é enviado de forma anónima para as pessoas que tenham estado em contacto ou na proximidade de alguém infectado, seja de alguma forma validado por um médico, de forma a evitar partidas. Como sabe, infelizmente, há um número muito elevado, por exemplo, de falsas chamadas para o 112, e aquilo que não podemos desejar é a generalização de situações de pânico, porque o engraçadinho resolve começar a enviar alertas que gerem o pânico social. E, portanto, a intermediação por um profissional de saúde é importante para todos que recebamos a mensagem, podermos ter confiança que a mensagem não é uma partida, mas que é algo que devemos levar a sério. A única coisa que lhe posso dizer, não como Primeiro-Ministro, mas como cidadão, é se e quando existir essa aplicação, eu descarregá-la-ei no meu telemóvel e autorizarei naturalmente, se alguma vez estiver infectado, a que sejam notificadas as pessoas com quem tiveram nas minhas proximidades no prazo que vier a ser fixado por essa aplicação. Bom, e também devo dizer que agradecerei ser notificado se alguém me alerte que estive em contacto com alguém que foi dado como positivo. Acho que é uma medida de saúde pública importante e que deve ser utilizada sem dramas, desde que respeitados as regras da privacidade, as regras de proteção de dados, absoluto anonimato, e que as autoridades não tenham de forma alguma acesso aos dados existentes nessa aplicação, que deve ser de partilha e uso livre e descentralizado. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, mas faltava a questão do prolongamento do layoff. Não, é porque essa já tinha tido a oportunidade de responder há bocado. Obrigado. Bem, boa tarde e bom fim de semana.